Vamos lá, a gente vai reiniciar a aula de hoje a partir de onde parou, que é da questão 4 do exercício sobre tecidos. E esse exercício sobre tecidos, aqui. Então, você tem beleza. Deixa eu chegar lá, tá, turma? Aqui foram as informações que eu passei na última aula. Grupo de tecidos presente no corpo humano, tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Organograma dos grupos de tecidos, para que fique mais fácil, para que vocês reestudem essas informações. Desculpem, tá, turma? Deixa eu espelhar aqui que eu não tinha espelhado. Agora sim. Pronto, beleza. Pronto, tranquilo. Vamos lá, a questão que a gente parou foi... A gente viu a questão 1. Na questão 1, o esquema a seguir representa alguns tecidos do corpo humano. No entanto, algum deles não está adequado para o local ideal. E vocês lembram que o que não estava adequado era esse tecido daqui, porque no intestino a gente tem uma célula prismática, que é mais longa, e tem as microvilosidades. Aqui tecido muscular, aqui tecido nervoso, aqui tecido ósseo, aqui o tecido conjuntivo, e aqui você tem o tecido ósseo presente na estrutura. Identificamos a questão, respondemos aqui. Na segunda, classifique cada um dos tecidos, quanto ao tipo de célula, quanto à estrutura da célula, ou se for um tecido conjuntivo, a gente vai definir o tipo de tecido. Então, aqui era um tecido epitelial, estratificado pavimentoso, tecido ósseo, tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco, tecido epitelial com simples cúbico, e aqui um epitelial simples prismático. E aí a gente analisou a terceira questão, que eram as diferenças entre os tecidos, tecido epitelial pavimentoso e o prismático, o que há de semelhante entre eles, todos eles são tecidos epiteliais, então era definir as características do tecido epitelial, a semelhança e a diferença entre ósseo e cartilaginoso, a semelhança é que ambos são de sustentação, tem a resistência, porém o ósseo ele apresenta uma matriz extracelular de fosfato de cálcio, ou simplesmente de cálcio. Semelhanças entre tecidos musculares é definir a característica geral do tecido muscular, certo? Função de contração, que permite os movimentos do corpo. Bom, e aí a gente chegou na quarta questão, quando a gente parou. Eu tinha colocado aqui a tabela, tá? Então, essa tabela. Adulto A, adulto B, adulto C. Tá? São três condições de... são três condições de indivíduos. Tá? Então, a primeira linha, a segunda linha aqui, está identificando o número de células adipócitos, tá? Que são as células de gordura, e a quantidade de gordura armazenada por cada adipócito. Então, a gente vai perceber o seguinte, esse primeiro adulto, ele tem uma quantidade de 0,6 micrograma de gordura acumulada. O adulto B apresenta a mesma quantidade de células, está vendo? Entre 25 e 30 bilhões. E a quantidade de gordura armazenada de 0,9. Então, esse aqui tem menos gordura, esse aqui tem mais gordura. Ele está com sobrepeso, certo? Ele está com sobrepeso. O adulto C, ele não tem só 25 a 30 milhões, ele superou esse valor de 30 bilhões, certo, gente? Ele está com 75 bilhões. Isso quer dizer que, para que ele acumulasse tanta gordura, observe que cada célula apresenta já o seu valor máximo de
gordura acumulada. Certo, gente? A gente já encontra aqui quantidade mínima, 0,6, a quantidade máxima, 0,9 micrograma por célula, ela já está saturada de gordura, e aqui cada célula já está saturada. Porém, além de cada célula estar saturada, existe um valor, o dobro, mais do que o dobro da quantidade de células dos dois indivíduos anteriores. Certo, gente? Então, esse daqui acumulou tanta gordura que a quantidade de célula não dava para armazenar, e aí teve que ultrapassar, aumentando o número de células. O tecido faz essa necessidade. Tem essa necessidade de acumular de acordo com a condição do tecido. Então, se precisa de mais células, alguns tecidos têm essa condição. Então, a célula, por exemplo, a célula nervosa, ela não tem essa possibilidade de multiplicar e se dividir depois que ela é formada. A célula muscular também não, mas outras células de outros tecidos conseguem fazer. Dependendo da necessidade do tecido, o corpo consegue produzir uma quantidade maior de células para saturar a sua necessidade. Quantidade normal, tá? O indivíduo está no peso ideal, então ele não acumulou gordura, não precisou aumentar a quantidade de células. Esse adulto já chegou no seu limite de célula, certo? Mas ele aumentou, e esse daqui, provavelmente, ele já tem um tempo maior de acúmulo de gordura, que já saturou tanta quantidade de célula, de gordura que cada célula poderia armazenar, que ele precisou aumentar o número de células. E aí passou para 75 bilhões. Bom, a informação da questão na sequência é o seguinte: o aumento do volume celular pelo acúmulo de gordura é chamado de hipertrofia celular. Certo? Ela aumentou, a célula aumentou de tamanho. Já o aumento do número de células caracteriza a hiperplasia celular. Por exemplo, o câncer é um tipo de hiperplasia, porque aumenta o número de células, mas só que de forma exagerada, descontrolada, e as células não bem montadas, tá? Defeituosas, sem função, e aí acaba atrapalhando o funcionamento do tecido onde ela está se instalando. Por isso que o câncer ele vai degradando cada tecido e cada órgão onde ele se instala. Então, o aumento do tamanho da célula é hipertrofia celular, o aumento do tamanho ou da quantidade, do número de células, hiperplasia. A questão é a seguinte: qual dos dois processos aconteceu no indivíduo B? Bom, no indivíduo B, a gente vai olhar, ele teve sobrepeso, a quantidade de células está no seu limite normal, porém, a quantidade de gordura por cada célula, ela é aumentada, ela está saturada, ela está com hipertrofia celular, ela já aumentou, a mancha de gordura, ela já está preenchendo praticamente o citoplasma celular inteiro. No segundo caso, no adulto C, que está obeso, ele já teve uma coisa chamada de hiperplasia, porque a quantidade de gordura armazenada por cada célula, então cada célula sofreu hipertrofia, e ao mesmo tempo o indivíduo sofreu hiperplasia, certo, gente? A célula desse indivíduo C, ela sofreu hipertrofia celular, porque ela já tem uma quantidade de gordura saturada, ou saturou essa quantidade de gordura, ultrapassou, chegou no seu limite máximo, na sua capacidade máxima. Como não tinha gordura mais onde colocar, aumentou a quantidade de células. Certo? Então, como aumentou a quantidade de células, ele também tem hiperplasia celular, ele sofre os dois processos. Beleza? Então, para responder essa letra A, lembrando, o indivíduo B, ele tem hipertrofia celular, porque a quantidade de células está no limite, porém, a capacidade máxima de armazenamento de gordura está presente em cada uma delas. No indivíduo C, no adulto C, ele tem hipertrofia celular, porque cada célula já tem o máximo de gordura que pode armazenar. No entanto, ele também sofre de hiperplasia celular, porque a quantidade de células dele passou do dobro de células do indivíduo B e do indivíduo A. Beleza? Na letra B, qual deles deve ter sofrido obesidade desde a infância? Imagina aí. Quantidade normal. Então, ele só acumulou um pouquinho de gordura. Esse aqui acumulou tanto, durante tanto tempo, que não só chegou ao número máximo, mas também a um valor enorme, exorbitante de células de gordura. Certo? Então, o indivíduo C é que deve ter sofrido obesidade desde a infância, porque teve a necessidade de aumentar o número de células.
Certo, gente? Então, a resposta para a letra B em relação a esse tópico. A quinta questão, tá? Vamos ver se a gente adianta para... Questão 5. Um paciente se queixa ao seu médico de dor de garganta. Isso aí a gente tem demais. O médico apalpa a região do pescoço, essa região daqui, tá, gente? Tá? A região do pescoço, e vai sentir um nódulo, que a gente chama de íngua. Dependendo do lugar de uma infecção, por exemplo, se for no braço, certo? Geralmente fica embaixo do braço, na axila, certo? Na região do tronco, na cintura, nas pernas, aí fica na região da virilha, da entrecoxa. Então, aquele nódulozinho que fica mais duro, dolorido, a gente que tem normalmente infecções por sinusite, ou uma sinusite, né? Que é uma infecção bacteriana na região do seio da face, que o nariz fica doendo, o olho fica vermelho, certo? Você espirra pra caramba, algumas pessoas sangram. Então, quando começa essa infecção, você consegue sentir os nódulos aqui. Eu digo isso por experiência própria. Quem sofre de rinite, que é uma hipersensibilidade do sistema de defesa, ele recebe uma informação da presença de um antígeno e faz uma resposta exagerada naquele local, porque o nariz fica vermelho, você começa a espirrar, se assemelha muito a um resfriado. Tá? Então, espirra pra caramba, mas é momentâneo. Ou, todo dia, naquele mesmo horário, você sempre tem aquela situação. Geralmente, nessas condições, os nódulos começam a inchar. Porque como se trata de uma resposta de defesa, começa a ter a saída das células de defesa do sangue para os tecidos, e ao mesmo tempo que ele sai, o líquido que está no sangue também, que a gente chama de soro, parte do soro, que é a água, vai saindo, e o tecido vai ficando inchado. A partir do momento que esse tecido é defendido pelo sistema de defesa, todo esse líquido ele tem que retornar para o sistema circulatório, mas ele não retorna direto. Ele vai retornar por um sistema chamado sistema linfático. E aí esse sistema linfático que tem as tonsilas, tá? Os nódulos linfáticos, a adenoide, tá? O timo, o baço, eles vão se enchendo de líquido, e se ele for pequenininho, como somos aqui, encher o líquido demais, ele fica dolorido e enrijecido. Certo? Então, esses nódulozinhos que o médico geralmente procura é para identificar se tem uma infecção. Se tiver uma infecção, vai estar um nódulozinho inchado. Se não tiver infecção, provavelmente não vai estar. Certo? Então, esses daí são alguns pontos que o pessoal vai observar que a gente chama de íngua. Então, vamos voltar para a questão aqui. Um paciente que se queixa do seu médico de dor de garganta, o médico apalpa a região do pescoço, tá? Eu estou aqui com alguns nódulos, porque eu estou com uma pequena infecção, tive uma pequena infecção essa semana. Senti os nódulos de ínguas que indiquem que se trata de uma infecção por vírus ou bactérias. Pode ser qualquer um. O que são essas ínguas? São os nódulos linfáticos. Certo? Nódulos linfáticos inchados. Simplesmente só isso. Por que o médico espera que existam esses nódulos na região, tá, gente? Aqui é região, viu? Na região do pescoço, no caso de infecção. Porque vai haver drenagem de líquidos do tecido lesionado para o sistema linfático. Certo? Então, esse daí é o ponto de partida para vocês responderem a letra B. Vocês lembram? Teve a infecção, o nódulo linfático incha, então, formando a íngua. A íngua nada mais é que o nódulo linfático inchado. E ele só incha porque se você tiver uma infecção, que é o que o médico está esperando, o líquido que extravasou vai ser drenado, e quando drena o líquido, ele volta para o sistema linfático, incha os nódulos, para depois jogar para o sistema circulatório. Certo? Então, por isso que ele espera que tenha esses nódulos se tiver uma infecção. Porque, como tem infecção, vai haver extravasamento de líquido para defender e o líquido vai ser drenado. Porque a função do tecido e do sistema linfático é fazer a drenagem de líquidos, principalmente, juntamente com a função de participar do sistema de defesa. A questão 6. A questão 6 você tem a respeito da pele.
Então, você vai ter o seguinte. A pele é formada por duas camadas. A derme, que é o tecido conjuntivo, a epiderme, que é o tecido epitelial. Ela apresenta, entre outras funções, a capacidade de proteção do corpo. Então, isso daqui é uma informação chave para que a gente possa fazer a resolução dessa questão aqui. Os pulmões são responsáveis pela rápida troca de gás pelo revestimento dos alvéolos pulmonares. Então, o pulmão ele tem, o sistema respiratório tem fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, e aí vem para os pulmões. Lá nos pulmões, eles têm as regiões cada vez gradualmente menores, até chegar num local onde ele tem uma superfície muito grande e que tem que ter uma capacidade grande também de permitir a troca de gases. Que capacidade de rapidez seria essa? Por exemplo, você fez a inspiração, no momento que você fez a inspiração, esse processo de troca já aconteceu. Então, não pode ter uma demora, tá? Não pode ter uma dificuldade muito grande para que haja essa troca de gases. Tem que chegar o oxigênio, passar para o sistema circulatório, e o gás carbônico do sistema circulatório passar para os pulmões, para a cavidade pulmonar, para poder a gente liberar o gás carbônico para a atmosfera. Então, a epiderme da pele é uma função protetora, reveste para proteger, e o epitélio dos alvéolos pulmonares, ele tem que ter a capacidade de rapidez para trocar as substâncias. O questionamento é o seguinte: levando em consideração que ambos os revestimentos, epiderme e os alvéolos pulmonares, contêm células pavimentosas, não sei se vocês viram o que é a célula pavimentosa, é aquela achatadinha. Tá? Então, célula prismática, que é a comprida, célula cúbica, imagine um dado aí sobre a mesa, célula pavimentosa, que é a célula achatada, e a de transição, que é aquela que vai mudando de tamanho de acordo com as condições do tecido. Então, ambas são achatadas. E vocês lembrem também que os tecidos epiteliais eles podem ser simples, quando tem uma camada de células, e você pode ter estratificado, quando ele tem muitas camadas de células. Estou colocando 4 aqui porque a gente só tem essa disponibilidade deles. Tá? Mas imagina aí, várias camadas. Eu coloquei 4 aqui. Então, o tecido pode ser simples, pavimentoso, quando ele tem células achatadas em uma camada só, e ele tem estratificado pavimentoso, várias camadas de células, com as células achatadas também. A questão é a seguinte: qual desses tecidos, epitélio da pele, que é a epiderme, ou o revestimento dos alvéolos pulmonares, deve ser simples e qual deles deve ser estratificado? Justifique sua resposta. Como eu tinha apontado aqui, o tecido que tem função de proteção, imagine, você proteger com uma camada e você proteger para a entrada de parasita com muitas camadas. Tá? Na minha mão esquerda aqui, uma camada, simples. Na minha mão direita, várias camadas. Então, qual deles apresentaria maior dificuldade para que um parasita atravessasse? Aqui tem várias. Passou dessa, já chegou nos vasos sanguíneos. Você lembra que o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo para evitar infecção? Então, uma camada só, passou, chegou no vaso sanguíneo. Várias camadas, passou, ainda tem a segunda, passou, tem a terceira, passou, tem a quarta, passou, tem a quinta. Então, aquele que tem a função de proteção, ele tem que ter várias camadas. E aquele que precisa de rapidez para trocar substâncias, uma só. Porque passou daqui, já chegou no sistema circulatório, e aí você já faz o processo de troca de substâncias. Então, na derme, na epiderme, tem que ser estratificado pavimentoso, porque quanto maior o número de camadas, maior vai ser a dificuldade de penetração de um parasita. Isso é um tipo de justificativa, certo, gente? Depois vocês vejam aí qual foi a justificativa que vocês colocaram para aqueles que fizeram. E no revestimento dos alvéolos pulmonares, é simples pavimentoso, porque com uma camada só, aumenta essa rapidez, tá vendo aqui? Essa rapidez na troca de gás, porque ele passou dessa camada, ele já chega no sistema circulatório. Ok? Questão 7. O álcool etílico é uma substância tóxica para o corpo humano.
em um dos problemas que provoca é o retardo na velocidade das transmissões de impulso nervoso. Então, a gente já vai falar aqui do tecido nervoso. Você lembra do tecido nervoso? Ele tem as células nervosas, os neurônios, uma região chamada de axônio, uma região chamada de corpo celular e uma região chamada de dendrito. Dendrito são as terminações que recebem as informações nervosas. O corpo celular é a parte do citoplasma onde tem o núcleo. E o axônio é o outro prolongamento que vai conduzir a informação para outro neurônio ou para um órgão efetor. Certo? Pode ser um motor, pode ser um órgão efetor. Então, recepção da informação, direção da informação nervosa. Vocês não podem esquecer, tá, gente? Isso aí certamente eu cobro de alguma forma nas provas que virão. Chegada da informação nervosa no dendrito, passa por um corpo celular, segue para um axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Essa é a sequência do impulso nervoso. Só que, imagine aqui que minha mão, tá? É o axônio, e essa minha mão aqui ela é o dendrito. Então, a informação está vindo de um axônio e tem que chegar no dendrito. Mas eu lembro que eu disse para vocês que um neurônio não faz isso no outro, olha, não fica tocando, tá? Diretamente. Ele deixa um pequeno espaço entre um e outro. Então, aqui está o neurônio, tá? O axônio de um, o dendrito do outro. Ele vai ter que trazer essa informação. Ele não traz diretamente. Tá? Existe uma região, lembra dessa região? Sinapse. É o espaço entre dois neurônios. E que vai ser mediado, tá, por uma substância química. A gente chama de mediador químico ou neurotransmissor. Ele transmite a informação elétrica, uma informação química, de um neurônio para o outro. Certo? Qualquer coisa, vocês puxam lá o vídeo do tecido nervoso, foi a última aula da histologia, ou no slide que eu passei para a turma, e dá uma olhadinha naquele esquema da sinapse do neurotransmissor. Bom, o que é que as substâncias que atuam no sistema nervoso, elas fazem? Elas chegam nessa sinapse, você lembra que tem que ter como se fosse um interruptor, o neurotransmissor é como se fosse um interruptor. Imagine que nesse interruptor você coloca uma coisa que impeça a transmissão. Ele não passe, tá? É uma coisa que está impedindo a passagem. Está dificultando. Em alguns casos, inibe, em outros casos, dificulta, retarda, diminui a velocidade. O impulso nervoso vai passar, mas ele vai passar de uma forma mais lenta. Então, é aí que o álcool vai agir. Por isso que eu considero, dentre tantas drogas, o álcool como uma das principais ou mais prejudiciais que tem. Certo? Por isso que eu sou totalmente contrário ao uso de bebida alcoólica, porque ela atua dessa forma, ela não é só em você. Você fica lento e você prejudica outra pessoa de alguma outra forma por algum problema que você tenha. Né? Você vai dirigindo o carro, você está em alta velocidade, perdeu o controle, bate o carro. Você está bêbado, mas o cara que não estava bêbado é que sofreu a consequência porque foi atropelado. Então, o álcool etílico que ele age aí, ele retarda a velocidade da transmissão de impulso nervoso. Em qual região do tecido o álcool deve atuar? Negativamente, na sinapse. Certo, gente? Ele vai atuar exatamente na sinapse. Que tipo de substância deve prejudicar ou substituir? O neurotransmissor. Tá? Porque é o local. Aí a explicação aqui, gente, é explicar a função, o que é a sinapse e a função de um neurotransmissor, que é transmitir a velocidade, a informação nervosa de forma rápida. Se tem alguma coisa substituindo essas substâncias, então ele vai ter maior dificuldade de passar essa informação nervosa, essa informação elétrica, de um neurônio para outro. Certo? Por isso que ele vai retardar a informação. Então, a região que ele vai atuar é a sinapse, a substância que ele vai prejudicar ou ele vai substituir é o neurotransmissor. E por que isso vai acontecer? Porque como a sinapse é o ponto de comunicação sem contato, precisa de uma transferência de informação. Se eu tenho algo que dificulte essa passagem, então a informação nervosa ela vai passar de forma mais lenta, prejudicando o funcionamento do sistema nervoso como um todo. Certo? Essa daí foi a questão 7. A questão 8. A gente tem a figura da articulação do joelho.
A seguir está mostrada a articulação do joelho, nela estão indicados os principais componentes que permitem estabilidade e movimentação. Indique a função principal, o principal tecido e a respectiva função de cada um deles. Por exemplo, aqui, ó, o fêmur, tecido ósseo. É só colocar assim, tecido ósseo, função, sustentação, certo? A patela é tecido ósseo, função, sustentação. Ele sustenta a articulação para que ela não fuja para frente, certo, gente? Para que ela prenda o tendão patelar. Tendão patelar, ligamento, pode colocar tudo de uma vez só aqui, certo, gente? Tendão patelar, ligamento cruzado, tem mais algum ligamento aqui? Não, só esses dois. Tendão patelar e ligamento cruzado. Tanto tendão quanto ligamento é formado por tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Grande, né? Enorme, mas é assim mesmo que você deve colocar. Se quiser, abrevia, tá? Com aquela siglazinha, TCTD, denso modelado. Viu? Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Função dele, resistência. Certo? No caso do prender um músculo ao osso, no ligamento, prender um osso ao outro. Cartilagem articular e menisco. Ambos são formados por tecido cartilaginoso, certo? Então, a gente pode arrumar aqui em alguns grupos. Ó. Fêmur, tíbia, fíbula, tecido ósseo, principal tecido, é o principal tecido, tá, gente? Não é que ele só tem esse tecido. Principal tecido, tecido ósseo. Função dele, a sustentação por ter resistência e rigidez. Tendão patelar, desculpe, a patela também, tá, gente? Esqueci, patela, fêmur, tíbia e fíbula. Tendão patelar, ligamento cruzado, tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, viu? Com a função de resistência. Menisco medial, ligamento menisco lateral e cartilagem articular, essa daí é a função de resistência, protegendo a articulação, que é o tecido cartilaginoso. Vascularização do menisco, vascularização, tecido sanguíneo. Viu, gente? Então, aqui é o tecido sanguíneo, a função dele, nutrir, transportar substâncias. Aí você diz e identifica qual é a função de cada um deles. Passa adiante que o nosso tempo já está quase encerrando. Questão 9. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem todas as informações aqui, as características. Eu coloquei aqui a segunda coluna, por exemplo, sangue. Qual dessas características equivalem à função do sangue? Células justapostas, ricas em matriz extracelular, compõe a derme, provoca movimentos, faz movimentos, sustenta, defesa específica, condução, ausência de vaso sanguíneo e nervos. Então, quem faz defesa é o sistema, é o sangue com as células de defesa, os glóbulos brancos e a substância que ele produz, que são os anticorpos, que está no soro sanguíneo. Então, a letra F está aqui logo no começo. Então, primeiro parênteses, F. Tecido nervoso. Condução da informação nervosa. Letra G. Tecido muscular. Tecido muscular, qual é provoca movimentos, tá vendo? Existe aquele que movimenta e sustenta, que é o tecido ósseo, e cartilaginoso, e aquele que provoca, que produz os movimentos é o tecido muscular. Porque quando o músculo contrai, não sei se você lembra, contrai o músculo, provoquei o movimento. Então, quem provoca o movimento é a contração do tecido muscular. Então, letra D, no terceiro parênteses. Quarto parênteses, tecido epitelial. Células justapostas, uma característica definidora. Viu, gente? Célula justaposta para fazer a função dele, geralmente, que é a de proteção. Tecido frouxo. Tecido frouxo, rico em matriz extracelular e poucas fibras. Tá? Então, seria a letra B aqui. Ó. Tecido denso não modelado. Compõe a derme. Então, seria a letra C. Tecido cartilaginoso. Ausência de sangue e de nervos. A letra H. Certo, gente? Aqui a letra H, tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. Faz movimentos e sustenta. Certo?
Então, essa daí seria a sequência. E a última questão, antes que a gente encerre nosso tempo. Questão de verdadeiro ou falso, lembrando que nas questões, a gente coloca aqui primeira coluna, segunda coluna, mas na questão de papel, né? A gente vai ter, o simulado de vocês é objetivo de múltipla escolha, mas aqui ainda eu coloco as questões de verdadeiro e falso para a gente aprender a interpretar. O tecido ósseo é formado por células mortas e inativas. Aí vocês lembrem, por exemplo, quando você quebra um osso, quebrou o osso, ele fica quebrado pro resto da vida. Não tem que remodelar essa estrutura óssea. Para remodelar, você tem que refazer o seu tecido. O tempo inteiro tem células trabalhando, retirando matriz óssea e colocando matriz óssea para que você cresça. Então, ele tem células vivas e ativas, tá? Que são os osteoclastos e os osteoblastos. Os osteócitos é que eles diminuem a atividade ou se tornam inativos, mas errado. Então, falso a primeira. O item 1. O tecido cartilaginoso é o mais resistente dos tecidos de sustentação por apresentar uma matriz calcificada. Gente, quem é que apresenta cálcio em grande quantidade? Não é o cartilaginoso, é o tecido ósseo, certo? Então, também está errado o item 1. Item 2. Falso na primeira, falso no segundo item. Terceiro, item 2. Hemácias, plaquetas e leucócitos são os elementos figurados do sangue. Você lembra que o sangue ele tem plasma, que é a parte líquida, o soro, que contém água, proteínas, minerais, carboidratos, substâncias dispersas. E vocês vão encontrar as células sanguíneas. As células sanguíneas, que são os elementos figurados, glóbulos vermelhos, com função de transporte de oxigênio, plaqueta com função de coagulação e leucócito com a função de defesa do corpo. Então, verdadeiro item 2. Item 3. As sinapses são os locais onde uma mensagem passa de um dendrito de um neurônio para um axônio por meio de neurotransmissores. Tá? São locais, são regiões. Lembrando que eu não posso nunca colocar que é uma região de contato direto. É uma comunicação, mas não tem comunicação com contato. Por isso que ela precisa de um neurotransmissor. Então, também é verdadeiro o item 3. E o item 4, fibroblasto, que é aquele que produz as fibras do tecido conjuntivo, a matriz extracelular de uma forma geral, macrófagos com função de defesa e mesenquimatosa indiferenciada, que é aquela que, dependendo do tecido, ela molda e se diferencia de acordo com a necessidade. É uma célula totipotente, ela tem várias funções, várias potências. São alguns tipos de células do tecido conjuntivo, que também é verdadeiro. Certo? Então, o gabarito aqui ficaria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Lembrando que questões desse tipo não é só necessariamente você marcar e simplesmente marcar. Você tem que saber o porquê que você está marcando. Identificar precisamente onde está o erro. Por isso que essa questão eu acho difícil, porque ela não está meio certa. Ou ela está errada,